Assim como, por Exato. exemplo, a gente comentou, tem algumas alterações no eletrocardiograma que já podem predizer, né, o risco de fazer fibrilação atrial no futuro, né? Então, mesmo com o eletro em ritmo sinusal, a gente já tem estudos que conseguem predizer o risco desse paciente desenvolver uma FA paroxística, por exemplo, somente com eletro, né? De uma derivação apenas a gente consegue fazer isso. O que é bem legal porque tem lugares, por exemplo, que a gente consegue ter vou até falar o dispositivo, que é o card, a gente consegue, por exemplo, formato de um cartão de crédito, né? A gente consegue colocar o paciente para apertar ali, você já tem uma derivação. Então é um exemplo, né? Não é que o cardio tem inteligência artificial, mas é um exemplo de eletrocardiograma portátil, o relógio, né? Os smartwatches que já conseguem fazer registro de eletro em uma derivação. Vocês conseguem entender que a gente já tem a tecnologia para fazer o eletro portátil. A gente já tem uma tecnologia também, que teve um estudo que conseguiu avaliar mais de 36 mil pacientes, que com uma derivação só ele consegue predizer com mais de 80% o risco desse paciente fazer fibrilação atrial paroxística. Então, tem muita coisa aí que a gente não sabe, né? Será que ele vê algum bloqueio interatrial que a gente não está vendo? Alguma coisa que sugira um aumento de átrio? Então, tem muita coisa para desenvolver nesse campo também, né, Lapa? Do eletrocardiograma e uma derivação. Com certeza, tem 2 pontos muito interessantes aí. Primeiro, né, como é que pode você pegar... Eu me lembro quando a gente publicou esse post no site, anos atrás, não me lembro quantos anos faz, acho que uns 4, todo mundo ficou achando meio estranho. Não, como assim? Você vai predizer o risco do paciente fazer FA olhando para o eletro dele de 12 derivações? Que magia é essa, né? E não é magia, é tecnologia. O que acontece aí a gente entra naquele campo que chama Deep Learning, né, que é o aprendizado profundo, do Machine Learning. É esse tipo de coisa, você pega lá, por exemplo, 35 mil pacientes, você coloca lá eletros desses pacientes, né, informa a máquina se aquele paciente fez FA, se não fez, né, no segmento, e ela começa a procurar padrões, né, que vão predizer no eletro de 12 derivações, ou mesmo de uma derivação, em ritmo sinusal, se aquele paciente tem um risco aumentado ou não de FA. É feito ali um sistema inicial que depois é validado em estudos prospectivos e coisas do tipo. Mas isso aí do Deep Learning, se a gente for fazer uma analogia, a analogia que eu criei é da visão além do alcance. Não sei se é da sua época, né? Mas na minha época ali tinha um desenho chamado Thundercats. Opa, o pessoal mais novo não vai saber. Até e aí, tem Thundercats novo aí. Tem uma geração nova aí. Então o pessoal mais novo vai saber. Quem não conhecer, joga aí. Thundercats, visão além do alcance no YouTube que vai aparecer. O protagonista, ele tinha uma espada lá meio mágica, alguma coisa que ele conseguia fazer lá, algum tipo de magia que ele conseguia enxergar coisas que o olho humano não conseguiria ver, né? Ou coisas que estavam acontecendo à distância, ou coisas que iam acontecer no futuro e tal. Pois pronto, o Deep Learning, ele é meio que, né, a visão além do alcance ali dos Thundercats, mas usado na medicina. Exemplo, você pegou um paciente que está em ritmo sinusal, que nunca confiar na vida, você coloca lá para rodar o protocolo da inteligência artificial, ela começa a avaliar, como você disse, às vezes são micro-alterações na onda P, que você não íamos notar, mas ela, como tem 35 mil eletros para avaliar, e já avaliou um banco gigantesco, ela começa a notar, essa micro-alteração aqui aumenta um pouquinho a chance, essa outra micro-alteração aqui na onda R aumenta mais um pouquinho a chance. E ela monta lá, né, um algoritmo interno, que conseguiu, né, com um grau de predição muito alto, acima de 80%, predizer se esses pacientes iriam evoluir com FA paroxística nos próximos anos. Então, esse conceito de Deep Learning, ele vai estar cada vez mais presente na medicina e ele vai permitir que melhore-se a acurácia diagnóstica de métodos tradicionais, como raio-x, eco, etc., como também melhora a capacidade preditiva de scores, né, como score time, Chades-Vaskin. Cardiologia, eu acho que é a especialidade que mais usa score. Então, vai aparecer ainda mais score, né, que vai ser ali turbinado pela inteligência artificial. E já que você falou, né, você falou do cardio, né, que dá para fazer o eletro, né, colocando ali os 2 polegares, né, como se fosse um cartão de crédito. Eu acho que outro tema de inteligência artificial que ficou muito discutido nos últimos anos era a questão do Apple Watch, né? Vou colocar aqui, né, o Apple Watch e ele vai me dizer se eu estou em FA, se o paciente está em FA ou não. Eu acho que a gente vai comentar mais para frente ali no podcast, mas vou dar uma detalhada. Já como é que funciona isso? Como é que um relógio, né, sem conflito de interesse, Apple, se quiser patrocinar aqui, a gente manda depois aqui um convite, mas como é que o relógio consegue dizer se o paciente está em FA ou não? Então, todo mundo que tiver algum wearable desse, pode ver que ele tem aqui embaixo, né, do relógio, ele tem uma luzinha ou verde ou vermelha, né? Geralmente é verde porque economiza mais a bateria do que a vermelha. O que é que funciona? Essa luz vai sendo emitida ali, né, meio que
24 horas por dia, dependendo da programação que você faça. E através dessa luz, né, que ela é capaz de entrar né, penetrar nos vasos sanguíneos e ela é refletida de volta para o relógio. Ela consegue fazer, resumindo, o que se chama ali de fotoplantismografia. Quando você está vendo um paciente na UTI que está usando oxímetro, e a gente vê aquela onda, né, de pulso, né, através de oxímetro, aquilo é um tipo de fotoplantismografia, basicamente. Então, o relógio consegue fazer a mesma coisa. Na hora que ele faz essa onda de pulso, ele consegue ver se essa onda de pulso está regular, né, como era esperado, ou se ela está irregular. Se ela começar a ficar irregular, pode ser FA? Pode, mas pode ser extrasístole, pode ser um bocado de coisa. Não tem como você dar diagnóstico de FA sem estar olhando o eletro, concorda? O relógio do Apple Watch, por exemplo, ele não está fazendo eletro 24 horas por dia, mas na hora que ele pega ali acima de X segundos, ele nota que a onda de pulso está irregular, ele avisa para a pessoa, ó, tá acontecendo alguma coisa estranha, faça o eletro. E aí o eletro é feito como, né? Basicamente tem uma plaquinha de metal embaixo do relógio, a pessoa coloca o dedo, né, na coroa, que chama, é um botãozinho que tem aqui do lado, e é como se fizesse uma derivação D1, né? E aí registra ali 30 segundos de eletro, que fica lá no celular do paciente, ele pode mostrar para o médico depois e tal, né? Então, isso tudo é baseado em AI, né? É a inteligência artificial que está vendo, não, o pulso está irregular, atenção, faz um eletro, etc, né? Então, é uma tomada de decisão baseada em inteligência artificial, né? Coisa bem do dia a dia. Com certeza, quem é cardiologista já deve ter recebido muito paciente dizendo, não, tá aqui meu traçado aqui no celular, eu fiz aqui pelo Apple Watch e tal. Isso vai ser cada vez mais frequente no dia a dia. E eu não canso de comentar sempre, né? Acho que eu já falei umas 3 vezes aqui no podcast, mas essa questão, até não falando mais de eletro, mas até mesmo uma radiografia de tórax simples, né? Que você usa aquele exemplo, por exemplo, de colocar uma radiografia de tórax pro ChatGPT hoje, né? Só colocou uma linha ali da história do paciente, falou, mulher, zona rural, dispneia, e botou uma radiografia, ele já deu o possível diagnóstico. Isso aí é incrível. Isso aí foi feito, não foi nem agora, foi, sei lá, mês passado que você mandou isso. E é incrível que já tem isso nos auxiliando no dia a dia, né? Demais. Na abertura desse workshop de AI, eu coloco uma série de 2 ou 3 casos clínicos usando a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né, que não é específica de medicina, né, exemplo ChatGPT, e assim, são exemplos de cair o queixo de como a gente já tem isso hoje em dia. Se me dissessem 2 anos atrás que a gente ia ter isso em 2024, eu ia falar, não, isso aí deve ser 2035, quando tiver carro voador e tal, mas a gente já tem hoje em dia, e é impressionante o tanto de coisa que a gente já consegue fazer com a tecnologia atual.